Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvar a Deus com lágrimas de alegria. Eu sou João Batista e nesse dia eu peço que Deus possa, sobre cada um de nós, derramar a tua bênção. Que nós aprendamos a dar um novo significado às nossas lágrimas, às nossas atitudes, e que o louvor seja algo predominante em nossa vida e em nossa vivência da fé. Tobias capítulo 9, de 1 a 12. Vamos refletir o encontro de Gabael e Tobias. E desse encontro nasce o tema: louvar a Deus com lágrimas de alegria. Tobias chamou então a si o anjo, que ele julgava ser um homem, e disse-lhe: Azarias, meu irmão, peço-te que me ouças. Ainda que eu me fizesse teu escravo, não seria isso uma retribuição digna por teus cuidados. Não obstante, vou pedir-te ainda que tomes contigo cavalos e servos e vá à casa de Gabael em Ragés, na Média. Devolve-lhe o seu recibo e recebe o dinheiro. Convida-o também para o meu casamento. Bem sabes que meu pai conta os dias. Se eu tardar um dia a mais, ele sofrerá com isso. Vês, por outro lado, como Raguel insistiu em que eu me demorasse aqui e não lhe posso recusar. Rafael tomou então 4 servos de Raguel e 2 camelos e partiu para Ragés na Média. Encontrando Gabael, entregou-lhe o recibo e recebeu dele todo o dinheiro. Contou-lhe toda a aventura de Tobias e fê-lo vir consigo as núpcias. Tobias estava à mesa quando Gabael entrou na casa de Raguel. Lançaram-se nos braços um do outro e Gabael louvava a Deus com lágrimas de alegria. Que o Deus de Israel te abençoe, disse ele, porque és filho de um homem de bem, justo, piedoso e esmole. Abençoe também a tua mulher e os vossos filhos, possais ver os vossos filhos e os filhos de vossos filhos, até a 3ª e a 4ª gerações. Bendito seja a vossa raça pelo dom de Israel, que reina em toda a eternidade. Amém. Responderam eles. E todos se puseram à mesa e foi no temor ao Senhor que celebraram o festim das núpcias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu queria começar essa reflexão de hoje com uma pergunta. Os seus amigos se alegram com suas vitórias? É uma pergunta, no mínimo, interessante, não? Porque se seus amigos se alegram com as suas vitórias, é sinal que realmente eles são seus amigos. Mas se os seus amigos se entristecem ou aborrecem, ou fazem cara feia, ou não querem assunto, quando você conquista uma vitória que eu digo, uma casa, um casamento, um carro, um bom trabalho, qualquer coisa que você considere uma vitória, quando você vai contar para as pessoas, elas se alegram ou elas começam a colocar defeito nas coisas que você está conquistando? E por que eu quero começar essa reflexão falando sobre esse assunto? Vivemos num mundo onde muitos querem um resultado sem terem um esforço. Querem uma vitória sem lutarem para merecê-la. E aí, quando alguém consegue essa vitória, o outro, que às vezes teve que lutar tanto, né? Quem conseguiu a vitória lutou noite sem dormir. O outro que às vezes ficou acomodado ali no seu canto, não conseguiu a mesma vitória e ainda se revolta com um amigo que conseguiu alcançar tal graça. Por exemplo,
aquele que lutou, estudou durante o ano inteiro, fez o vestibular e passou, e aquele companheiro que farriou, que festejou, que não preocupou com nada, foi lá e não conseguiu passar. Ele vai se alegrar com sua vitória ou ele vai se entristecer? E aí nós temos a palavrinha excomungada, né? Chamada inveja, que é uma das coisas que a gente tem que pedir muito a Deus que nos possa revestir para que isso não venha prejudicar a nossa vida, o nosso casamento. Eu acho bonito, né? Porque o anjo Rafael, ou Azarias, acolhe o pedido de Tobias. Tobias falou, olha, tá meio difícil para mim sair aqui da casa do meu sogro, né? Você viu aí o pedido que ele fez, que ficasse, mas faz favor para mim. Vai até lá, até Gabael, e recebe esse valor emprestado. Aqui está o recibo, meu sogro vai te emprestar aí o necessário para que você possa concluir essa viagem. E além disso, chama Gabael para minhas núpcias, para celebrar comigo essa vitória. Eu acho interessante, né, que então o anjo parte, né, com mais uma comitiva, podemos dizer assim, e ele vai ao encontro de Gabael, que faz então o pagamento daquela dívida e ainda aceita o convite, né, de estar junto a eles nesse momento de alegria, nesse momento de vitória de Tobias, né. Acredito também que Gabael era uma pessoa próxima à família, né, porque senão teria emprestado esse valor. Então Gabael aceita o convite e volta com Rafael, né, com Azarias, até a casa de Raguel, né, o pai de Sara. Versículo 8. Tobias estava à mesa quando Gabael entrou na casa de Raguel. Lançaram-se nos braços um do outro, olha só, acolheram um ao outro, ficaram felizes. E Gabael louvava a Deus com lágrimas de alegria, né? Lembra dessa semana de eu falar a respeito da semana que passou, né? De quando nós transformamos as nossas lágrimas em oração? É exatamente nesse sentido que eu estou dizendo. Deus, ele é capaz de traduzir, de interpretar, quando nós dissemos para ele, Senhor, que essas lágrimas que eu choro hoje se transformem em uma oração. Tem lágrima que é um pedido, tem lágrima que é um grito de socorro. Outras lágrimas, no caso aqui, é um grande louvor a Deus. Então acredito que Gabael, ele louva a Deus, que ouviu com certeza do anjo todo o relato. Louva a Deus por ter tido tal discernimento no casamento com Sara, e louva a Deus por vê-lo, o anjo, ou melhor, Gabael louva a Deus por ver que Tobias estava bem, Tobias estava feliz, né? E essa oração de louvor que sobe a Deus em meio às lágrimas tem de Deus um acolhimento e um carinho muito grande, né? Deus sabe de toda a verdade do nosso coração. Então, quando alguém chega para dizer para nós algo bom a respeito do outro, ou quando a gente se encontra com um amigo, com uma pessoa que há muito tempo a gente não via, e essa pessoa partilha das suas vitórias, o nosso coração tem que elevar a Deus um louvor, é dizer graças a Deus, meu irmão. Deus seja louvado por todas as vitórias na sua vida, por todas as graças alcançadas, né? E é isso que Gabael faz. Gabael louvava a Deus com lágrimas de alegria. Olha que bonita oração. Que o Deus de Israel te abençoe, disse ele, porque és filho de um homem de bem, justo, piedoso e esmoler. Esmoler é uma palavra que eu não tinha o hábito de ver. Eu até achei que estava escrito errado, mas não é. Quer dizer, seu pai é uma pessoa que sempre deu esmola, sempre uma pessoa de um excelente coração, de um grande coração. Então olha que bonito quando um filho ouve, né, o louvor a Deus por seu pai. Que alegria também deve não ter ficado o coração de Tobias, né? Quando via as pessoas falar tão bem de seu pai.
né, das atitudes dele, do testemunho dele, de tudo que ele fazia. Então ali estava o grande exemplo para a vida de Tobias, seu pai, a sua mãe. E isto é de encher o coração. Como eu disse, esmoler, pessoa que dá ou que pede esmola. Aqui no caso, isso eu olhei no dicionário para não ter erro. Porque é uma palavra que eu nunca tinha visto. Achei muito interessante, né? Esmoler. Seu pai é um homem de bem, justo, piedoso e esmoler. É uma pessoa que se preocupa com o outro, que se coloca no lugar do outro, do sofrimento do outro. Então, Gabael, que com certeza era um amigo de Raguel, ele eleva a Deus um louvor quando ele vê o filho, né? Porque ele sabe que se o filho é tão bem educado, se o filho fez questão que ele estivesse nas suas núpcias, é porque com certeza o filho tinha grandes riquezas em seu coração. E esse Gabael com certeza é uma pessoa justa, né? Porque quando Azarias, que ele nem conhecia, chega até ele com o recibo, ele faz a ele o pagamento. Tudo bem que ele tinha o recibo em mãos, né? Mas mostra o quão diferente as pessoas naquela época eram de hoje. Irmãos, e aqui hoje eu quero falar um pouquinho desse assunto, sabe? A respeito de... até foge um pouco daquela sequência que nós estávamos falando. Mas a leitura nos propõe uma reflexão também sobre a forma que nós somos diante dos negócios que nós fazemos. Muitas pessoas, infelizmente, têm uma vida muito amarrada na questão financeira. Mas, às vezes, eu observo também a atitude que muitas pessoas têm tido. No momento que nós estamos, eu peço que você entenda o que eu vou dizer. No momento que nós estamos, uma pessoa que às vezes ficou desempregada, que às vezes está vivendo uma crise financeira, e às vezes tinha comprado na popular notinha, né? E às vezes pode não conseguir honrar os seus compromissos. E assim há aqueles que compraram no cartão, que às vezes exageraram, e veio aí o desemprego, veio aí o problema dessa Covid-19, e as coisas desandaram, né? Então às vezes muitos estão devendo neste momento. Eu falo sempre, dever não é feio, né? Feio é não pagar, né? E quantas pessoas agem de forma desonesta? Eu não estou falando daqueles que tiveram um problema e que assim que tudo começar a se resolver, vai ter a hombridade de chegar na loja, onde comprou, no supermercado, onde quer que seja, e dizer, olha, eu estou desempregado, eu estou vendo um momento difícil, mas em breve eu vou honrar esse compromisso. Isso é bonito, ter o diálogo, a verdade consigo. Agora tem pessoas que infelizmente compram já de plano a não honrar o seu compromisso. E eu vou dizer algo aqui que parece loucura, mas é uma grande e uma triste verdade. Já imaginou, meu irmão ou minha irmã, perder o céu porque você não foi capaz de honrar uma notinha de um sapato que você comprou? Porque isso não é justo, né? Quem compra já predisposto a não honrar o seu compromisso está cometendo um pecado, né? Porque se eu estou negligenciando um pagamento, às vezes eu estou roubando, desculpa a expressão dura, estou roubando o pão nosso de cada dia da mesa de alguém. Como é triste, eu conheço pessoas que tiveram que fechar os seus supermercados, que o valor que tinha em nota era muito maior do que o valor que ele tinha nas mercadorias dentro do seu supermercado. A pessoa serviu o outro a vida inteira e o outro, ao invés de honrar aquele compromisso, né, dá aquele prejuízo na pessoa. Às vezes eu vejo essas coisas próximas a mim, eu fico indignado. Aí depois eu quero a bênção, eu quero o milagre, eu quero a cura, mas eu não honro com a minha fidelidade naquilo que eu comprei, naquilo que eu arrumei emprestado. Estão entendendo, irmãos? A leitura, ela traz para nós essa correção também. Gabael, ele honra o compromisso do Tobite, ele faz o pagamento e ele ainda vai ao encontro do seu filho Tobias, louva a Deus com lágrimas de alegria, ou seja, alguém justo, alguém honesto. E muitas das vezes nós temos visto pessoas que se dizem cristãos e que estão aí dando prejuízo para todo mundo,
sabe? Essa mensagem hoje vai ser aquela que a carapuça vai servir para muita gente. Hoje eu não vou nem esperar testemunho, porque é uma leitura que ela hoje incomoda as pessoas, né? Principalmente aqueles que não honram com sua parte e que vai ouvir minha mensagem, vai ficar todo vermelho, todo sem graça. Não adianta ficar vermelho sem graça e não pagar a sua dívida não, viu? Então, você quer ajustar a sua vida diante dos homens e diante de Deus? Vai lá assim que possível e cumpre com o seu papel. Isso é a atitude de cristão. E você que tem dificuldade, que é compulsivo, que às vezes compra coisa que nem sabe para que comprou, vamos pedir a Deus que coloque as coisas no devido lugar e comece a comprar só aquilo que é necessário. Isso é algo que nós temos que aprender a viver, irmãos. Neste mundo, tudo aquilo que é excesso, tudo aquilo que não é levado a sério, pode causar um estrago na questão nossa emocional e espiritual. Até porque muitas das vezes que compram estão tentando apenas preencher um buraco existencial, né? Um vazio interior. E aí que vai comprando coisas tentando preencher esse vazio. Quem preenche esse vazio é somente Deus. É somente Deus. Então, quando Gabael chega lá e ele leva a Deus o seu louvor, ele louva a Deus pela vida de Tobias, e ele vai dizer também: abençoe também sua mulher e os vossos pais, possai ver os vossos filhos e filhos de vossos filhos até a 3ª e 4ª geração. Bendita seja a vossa raça pelo Deus de Israel, que reina em toda a eternidade. Amém. Então, olha que bonito, um amigo que louva a Deus por todas as vitórias e ainda pede a Deus uma bênção de prosperidade, de graça, de vida longa. Isso é muito bonito. E a palavra termina dizendo: responderam eles amém. E todos se puseram à mesa, e foi no temor ao Senhor que celebraram o festim das núpcias. Foi no respeito, foi na reverência a Deus. Gabael, homem justo, honrou com seu compromisso. Louvou a Deus, bendiz a Deus por todas as graças e vitórias na vida de Tobias. Isso sim é gratidão a Deus, isso sim é temor, respeito, reverência, e isso é muito nobre diante do Senhor. Pai de bondade, dai-nos a graça de sermos pessoas honestas, justas, qualidades que o mundo está tão carente. Onde muitos que se dizem cristãos não têm sido fiéis a essa grande verdade, a essa grande graça que é a honestidade, a justiça, honrar com os compromissos, pagar aquilo que devo. Senhor, eu quero muito a bênção, muitos querem a prosperidade, querem a graça, querem a vitória, mas não são fiéis no pouco. Se eu não sou fiel no pouco, naquilo que eu comprei, naquilo que eu assumi, como que Deus vai me confiar mais? Como que eu vou ter vitórias e graças em minha vida? Senhor, dai a graça de olhar para mim mesmo e ver aquilo que eu preciso mudar em meu coração. Dai-me a graça, Senhor, de ser uma pessoa honesta, justa, sincera, verdadeira em tudo que eu fizer. Santifica, Senhor, minha mente, meus pensamentos, meu coração e as minhas atitudes, as minhas decisões e tudo aquilo que eu faço. E dai a graça, Jesus, de quebrar todas as correntes e algemas, tudo aquilo que impede que as coisas na minha vida caminhem e deem certo. Que eu possa aprender com a leitura de hoje o louvor e a gratidão por aquilo que o outro está vivendo de vitória e de graça. Que eu saiba ser agradecido a Deus e também louvar a Deus por aqueles que estão à minha volta, que em Deus estão vencendo cada dia obstáculos, barreiras e dificuldades. Obrigado, Senhor, por estar comigo, a me sustentar, a me fortalecer e abençoar a mim e a cada um desses irmãos que acompanham as palavras de esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sede santos, como Deus é santo. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua
tua graça me alcança.